Incentivo você a procurar uma maneira de mergulhar a fundo na vida que lhe foi dada, a parar de fugir do que quer que esteja querendo escapar e, em vez disso, parar e encarar seja lá o que for. Acompanhe a resenha do livro Nação Dopamina. Qual é o seu vício? Este livro fala sobre a busca compulsiva do ser humano pelo prazer e foi escrito pela doutora Anna, que é professora de Psiquiatria e Medicina de Adicção na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Para mim, existem livros que nos ensinam e existem livros que nos revolucionam. Este é revolucionário. Ele é dividido em 3 partes e na introdução a autora fala sobre o problema. A parte 1 é sobre a busca do prazer, a parte 2, autocomprometimento e a parte 3, a busca do sofrimento. E para finalizar com uma conclusão, a autora traz lições do equilíbrio. Nós vivemos a cultura do hiperconsumo em um mundo de extrema abundância. É excesso para todo lado, é excesso de informação, é excesso de comida, é excesso de açúcar, doces, jogos, sexo, drogas, remédios, notícias, mensagem de texto, imagens, vídeos. Só de falar eu já senti o enfado. Esse excesso de tudo está adoecendo a humanidade. O sistema econômico tem muito a ver com isso. Este é um dos lados sombrios do capitalismo. Cria produtos e faz você dependente deles. Um dos maiores fatores de risco para se tornar dependente de qualquer droga é o fácil acesso a ela. Quando a obtenção da droga é mais fácil, nossa probabilidade de experimentá-la aumenta. Depois de experimentá-la, ficamos mais propensos a nos tornarmos dependentes dela. Exatamente o que o capitalismo faz, aumenta o número, a variedade e a potência das drogas. No início do vídeo, eu perguntei qual é o seu vício e talvez você tenha prontamente respondido, nossa, nenhum, não sou viciada em nada, Deus me livre. Eu vou ler para você a definição de vício para você se avaliar um pouco melhor. A definição genérica de adicção é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou um comportamento, apesar do mal que fazem para a pessoa e para os outros. E aí, você cultiva algum vício ou não? Às vezes nós ficamos horrorizados com os usuários de crack, repudiamos os maconheiros, os alcoólatras, mas nós somos viciados em comida, chocolate, refrigerante, Instagram, TikTok, YouTube. E o caminho para qualquer vício no cérebro é o mesmo. É a busca pela descarga de dopamina. O que varia é a intensidade e o nível de consequências. A autora compartilha alguns casos do seu consultório que me deixaram um pouco perplexa. E eu pensava assim, como que o ser humano pode chegar tão baixo na busca por prazer? Mas aí eu parei e refleti. É muita hipocrisia. Ficar chocada com as práticas viciosas de algumas pessoas enquanto mantenho os meus vícios de estimação. Nós precisamos fazer um exame sincero de consciência e reconhecer onde estamos buscando nossas doses elevadas de dopamina. A maior parte dos vícios tem as suas raízes na fuga do sofrimento. E não saber lidar com o sofrimento, com a dor, pode nos levar a um vício. Parece muito mais fácil, na verdade é mais fácil, né? Tomar um comprimido que disfarça a sua dor, que te anestesia da dor, do que entender o que está acontecendo com o seu corpo, o que levou àquela dor, ou o que você precisa mudar em seus hábitos para você não ter como consequência aquele sofrimento. A dor nos ensina, a dor é muito útil, não tente fugir da dor. Ela é um sinal de que algo não vai bem. Tanto que uma forma de vencermos o vício é através da aceitação do sofrimento. O sofrimento faz parte de nossas vidas e é preciso entendê-lo e não o reprimir. A doutora Anna tenta esclarecer bem essa questão dos remédios. Não que ela seja contra ou considere que nunca devemos usar remédios. Ela diz, por favor, não me entenda mal.
Esses medicamentos podem ser ferramentas que salvam vidas e eu sou grata por contar com eles na prática médica, mas existe um custo ao medicar todo tipo de sofrimento humano. E como veremos, existe um caminho alternativo que pode funcionar ainda melhor: aceitar os sofrimentos. Nós nos tornamos tão imediatistas que nós não sabemos lidar com o sofrimento, só queremos nos ver livres dele. E muitas vezes, nessa tentativa de se livrar do sofrimento, você cria um sofrimento ainda maior e vai se medicando, se anestesiando e deixa, de certa forma, de viver, porque você deixa de ser você, você deixa de passar pelas experiências humanas. Todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, alguns se estendem no sofá, maratonando Netflix, outros leem romances baratos, fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna nosso sofrimento pior. E a medicação para problemas psicológicos é muito válida em alguns casos, mas nunca funciona sozinha. A farmacoterapia dificilmente funciona sem insight, compreensão e vontade de mudar o comportamento. Problemas psicológicos estão relacionados com a nossa forma de pensar, a nossa forma de interpretar o que aconteceu em algum momento da nossa vida. E nenhum remédio será capaz de te ensinar a pensar corretamente, a te ensinar a pensar de forma saudável. E sim, por mais que eles façam parte do tratamento e possam contribuir para uma melhor resposta da terapia psicológica, sozinhos eles só te anestesiam dos problemas. Se você está sofrendo com ansiedade ou depressão, procure um psicólogo, de preferência da abordagem cognitiva comportamental, que é a mais indicada nesses casos. Apesar do substancioso aumento de financiamento em 4 países de altos recursos, Austrália, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, para medicamentos psiquiátricos como antidepressivos e ansiolíticos, hipnóticos, a prevalência de sintomas de transtorno de humor e ansiedade nesses países não diminuiu, e esses dados são de 1990 a 2015, ou seja, neste período houve um aumento do financiamento para medicamentos psiquiátricos, mas não se observou uma diminuição dos transtornos. Esses dados indicam que só remédios não resolvem as mazelas humanas, principalmente as psicológicas. Algo que nós podemos observar que é muito comum, pessoas cultivando maus hábitos e depois encontrando profissionais para os rotularem com doenças, que nada mais são do que frutos dos seus próprios maus hábitos. Por exemplo, crianças que crescem superestimuladas com celular, elas perdem o interesse pela leitura, têm dificuldades para se concentrar na escola. Aí a gente escuta, deve ser TDAH. Será que é TDAH? TDAH é algo sério. Para constatar é preciso fazer teste. Quem é habilitado a fazer o diagnóstico é psiquiatra, neurologista, neuropediatra. Inclusive, a autora ela cita uma pesquisa que mostra que o tratamento de TDAH com medicamentos está associado à deterioração do funcionamento acadêmico e socioemocional. Em outra parte, a autora conclui algo sobre os seus pacientes. Ela diz: eles usam drogas, prescritas ou não, para compensar uma falta básica de autocuidado, depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando assim na necessidade de mais drogas. Desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. Na última parte do livro, me chamou muita atenção a questão dos exercícios físicos, que é algo que todo mundo sabe que faz bem, mas nem todo mundo consegue manter uma rotina de exercícios físicos. Por sinal, é uma das minhas maiores dificuldades na questão do autocuidado. É uma coisa que eu tenho lutado para conseguir fazer. E as informações sobre este assunto me ajudaram a tomar uma decisão de não desanimar mais de fazer exercício físico, porque a atividade física nos deixa mais inteligentes, contribui para a nossa saúde emocional, melhora o nosso sono
E é muita burrice não fazer exercício físico. Uma solução para o bem-estar é sairmos do sofá e movimentarmos nossos corpos reais, não os virtuais. Como digo a meus pacientes, caminhar pelo bairro, nem que seja apenas 30 minutos por dia, pode fazer a diferença. Isso porque a evidência é incontestável. O exercício tem um efeito mais positivo, profundo e contínuo no humor, na ansiedade, na cognição, na energia e no sono do que qualquer comprimido que eu possa receitar. Para alguns pode ser um sofrimento fazer exercício físico, mas é um sofrimento com consequências muito positivas. O exercício aumenta muitos dos neurotransmissores envolvidos na regulação de um humor positivo: dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina, endocannabinoides e peptídeos opioides endógenos. Tá vendo? Não precisa fumar maconha, é só fazer exercício físico. E para finalizar, a autora fala sobre honestidade radical, algo extremamente necessário para vencermos comportamentos destrutivos e desenvolvermos intimidade nos relacionamentos. Dizer a verdade atrai as pessoas, especialmente quando nos vemos dispostos a expor nossas vulnerabilidades. Isso é contraintuitivo porque presumimos que, expondo nossos aspectos menos desejáveis, afastaremos as pessoas. Logicamente, faz sentido que as pessoas se distanciem ao saber das falhas e transgressões do nosso caráter. Na verdade, acontece o oposto. As pessoas se aproximam. Em nossa desconstrução, elas veem sua própria vulnerabilidade e humanidade. Asseguram-se de que não estão sós em suas dúvidas, seus medos e suas fraquezas. Eu aceitei essa proposta de tentar ser o mais honesta possível. Qualquer pessoa pode acordar num determinado dia e decidir: hoje não vou mentir sobre nada. E ao fazer isso, não apenas mudar sua vida para melhor, como também mudar o mundo. Espero que você tenha ficado com vontade de ler este livro e desenvolver bons relacionamentos, porque vícios estão muito atrelados com fuga de problemas relacionais. A sensação de plenitude tem origem além do mundo material. Acreditar em ou trabalhar para alguma coisa fora de nós mesmos e adotar uma vida rica em relações humanas e significado pode funcionar como um agregador social, dando-nos uma mentalidade de fartura até em meio à pobreza abjeta. Obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e aprenda a se ver livre dos vícios. Nos encontramos em um próximo livro.